Olá, eu sou Matheus Augusto, do canal Augustus Ensina. No grupo de estudo surgiram algumas dúvidas relacionadas ao que seria o ADH, como ele funciona, então eu resolvi fazer esse vídeo. Também surgiram algumas dúvidas relacionadas com a renina, mas no caso deste vídeo eu não irei explicar o que e como é o mecanismo da renina, somente do ADH. Então vamos lá. O ADH, para vocês entenderem, ele é um hormônio antidiurético, mas por muitos também conhecido como vasopressina. São sinônimos da mesma coisa, entendeu? Então vamos lá. Para a gente entender um pouco mais de como que funciona esse mecanismo, a gente deve entender a fisiologia e a anatomia, para entender duas estruturas em específico importantíssimos, que estão diretamente relacionados com o ADH, ou hormônio antidiurético ou vasopressina, tanto faz, tá? Então a hipófise é uma das estruturas relacionadas. E essa hipófise ela está localizada na célula túrcica, na base do cérebro, ligada ao hipotálamo por meio de um pedúnculo hipofisário. Mateus do céu, eu pensei que você ia me ajudar, não me atrapalhar, calma. E aqui eu fiz um mecanismo de explicação que vai facilitar a sua vida. Então aqui nós temos o ser humano, o homem num caso, e a mulher, mas não importa, porque a gente vai estudar as estruturas desse corpo. Aqui nós temos a face da pessoa. E como eu não expliquei, mas eu vou explicar desde já, a ADH, ou vasopressina, ela atua de duas maneiras. Ela vai atuar lá nos ductos coletores. Rapidão. Facilitar a vida de vocês. Ela vai atuar lá nos ductos coletores dos seus rins, certo? Fazendo o quê? Ela vai reter líquido. Ela vai diminuir o seu débito urinário. Ela vai diminuir sua urina. É a mesma coisa. Então, o ADH atua nos rins. Só que o ADH não atua só nos rins. Por que eu deixei esses vasos vermelho e azul aqui? São os seus vasos, que são as artérias e as veias. Ela vai atuar na vasoconstrição desses vasos, para manter o seu débito cardíaco. O seu débito cardíaco ele tem um cálculo. É a PA, pressão arterial, igual a débito cardíaco vezes resistência vascular. É um dos cálculos. E que o ADH estará presente como mecanismo compensatório. Vamos tirar aqui por enquanto, que eu não vou precisar dos vasos. Vamos limpar um pouco essa estrutura para explicar o que eu tinha falado. Vamos retirar o osso temporal. Vamos estudar um pouco de anatomia aqui. Vamos retirar o osso parietal. Vamos tirar o esfenoide. Mas antes eu queria mostrar um negócio aqui para vocês. E não está aparecendo. Enfim, no outro vídeo eu mostro as estruturas dos ossos. Vamos aqui para não alongar muito. Aqui a gente retirou a dura mater. Viram? A dura mater estava aqui. Retirei. O lobo temporal direito. E aqui já temos as estruturas, mas vamos limpar um pouco mais para facilitar a vida de vocês. Um minutinho, gente. Aqui nós temos as estruturas que a gente tinha falado. A hipófise está localizada na base do cérebro, ligada ao hipotálamo por meio de um pedúnculo hipofisário. Ela está localizada na célula túrcica. Só ver aqui. Célula túrcica, ok? E ela tem duas estruturas importantes que a gente vai estudar, que é a neurohipófise, essa parte de azul que eu acabei de pintar, e a adenohipófise, essa outra estrutura aqui. Mas vocês têm que saber mais uma coisa. Elas também têm outros meios de localização. A neurohipófise ela está na parte posterior e a adenohipófise ela está na parte anterior. O que é isso, Matheus? Vamos aqui explicar rapidinho. Frente, anterior. Costas, posterior. Simples assim, tá? Como você já entendeu. Anterior.
frente, posterior, trás, as costas, ok? Ligada ao hipotálamo, beleza? Essas duas estruturas vão estar diretamente relacionadas com o ADH. Eu só trouxe essa animação para facilitar a visualização de vocês, tá bom? Na compreensão do que eu disse. Vamos voltar aqui. Então, beleza, gente. A gente já viu as duas estruturas, a neurohipófise na parte posterior e a adenohipófise na parte anterior. Vamos agora ver uma anotação aqui que eu fiz, que eu retirei do livro de Fisiologia Médica do Guyton. Toda a explicação foi retirada daqui, tá? Essa imagem, inclusive, está presente no livro. Vamos entender aqui. Aqui está meio invertido, mas é a mesma coisa, tá? Deixa eu só pegar aqui para a gente riscar. Pronto. A parte anterior, vocês já viram que é a parte da frente. A gente não vai estudar a hipófise anterior, conhecida como adenohipófise. Não. Nós vamos estudar a parte posterior, a parte da neurohipófise. Mais especificamente, a gente vai se concentrar no núcleo supraóptico. É aqui. É aqui. Essa ligação entre a hipófise posterior e a hipófise e a núcleo supraóptico, perdão, e o núcleo supraóptico, vamos voltar. Essa ligação entre a comunicação entre a hipófise posterior e o núcleo supraóptico que vai ser responsável pela síntese e liberação do ADH. Perfeito? O núcleo paraventricular a gente não vai estudar porque está relacionado com outros hormônios. Não vem ao caso aqui. Então vamos focar aqui. A gente já viu a estrutura e como que ela vai funcionar, gente. Prestem bem atenção. O ADH, apesar de estar relacionado com a... O ADH, apesar de estar relacionado com a neurohipófise ou a hipófise posterior, ela não é sintetizada neste local aqui que eu vou riscar para vocês. Ela não é sintetizada, sempre trava. Ela não é sintetizada na hipófise posterior. Tá vendo essas linhas aqui? Elas são fibras nervosas, ok? Essas fibras nervosas, elas vão receber estímulos que vão se comunicar com o hipotálamo. Olha o hipotálamo bem aqui, ó. Isso daqui é o hipotálamo, ó. Ok? Se comunicar com o hipotálamo, fazendo com que haja a liberação do ADH. Então, pelo amor de Deus, o ADH não é secretado na hipófise. Beleza? A hipófise funciona como um suporte por meio dessas fibras que a gente acabou de ver, com a comunicação com o hipotálamo que irá liberar a ADH. Bom? Mais especificamente no núcleo supraóptico. Núcleo supraóptico. Feito? Tá. Esses estímulos nervosos vão estimular o núcleo supraóptico e vão fazer essa liberação. Beleza, já entendemos. Mas como que funciona o ADH no nosso organismo? Vamos voltar aqui para mim. Como que funciona, gente? Bem simples. Se não há ADH no organismo, não vai ter retenção por meio do ADH. Por meio, tem outros mecanismos. Não irá ter a retenção de ADH, ou não irá ter a retenção de líquido lá nos ductos coletores, nos rins. Os rins vão estar liberando urina, fabricando tudo mais, ok, diurese, vai. Liberando líquido do corpo. Na ausência do ADH. Quando o ADH estiver presente no seu corpo, irá ser estimulado a vasoconstrição, para aumentar essa pressão arterial, e a retenção de líquido.
Ok? Como que funcionam lá nos ductos coletores? A permeabilidade dos ductos coletores irá ser relacionado com a presença ou não do ADH. Então, se há o ADH lá nos ductos coletores, essa permeabilidade será afetada. Beleza? Essa regulação também pode acontecer por meio de osmose. No nosso corpo existem osmorreceptores. Ok? O que esses osmorreceptores fazem? A regulação também funciona através da osmose. O que seria essa osmose? Vamos entender de uma maneira. De um lado temos o líquido, de outro lado temos eletrólitos. Uma grande quantidade de eletrólitos. Se essa quantidade for descompensada, o líquido vai sair de uma região, atravessar e em encontro com os eletrólitos. Beleza? Se essa transferência, essa quantidade for extracelular, o que é extracelular? Tudo que é fora da sua célula. Intracelular, célula. Extracelular, líquido. Linfa, enfim. Aí que vem também os edemas, mas não vem ao caso. Se vier essa descompensação por meio extracelular, o ADH vai atuar para o reequilíbrio. Reequilíbrio. Beleza? Fazendo com que haja uma vasoconstrição, retenção de líquido para compensar o volume sanguíneo. Beleza? E vice-versa, tá? A perda de sangue também atua na liberação desse ADH. Porque pensa o seguinte, não é só pela osmolaridade. Não é só pela osmolaridade. Também é pela perda. Se a pessoa tiver uma hemorragia, ela vai ter diminuição do débito cardíaco, que a gente já tinha explicado. Ela vai ter diminuição da pressão arterial. Vamos para a anotação para ficar mais fácil para vocês? Vamos descer aqui um pouquinho. Espera aí, gente. Vou explicar, vai ficar tudo mais fácil. Vamos para o quadro aqui para explicar para vocês. Primeiramente, que a gente falou, vai ter esse equilíbrio por meio da osmose. Osmose. Ok? O que essa osmose vai dizer para a gente? Se houver excesso de líquido no meio extracelular, certo? O ADH será liberado em grande quantidade para restabelecer equilíbrio osmótico. Equilíbrio osmótico. O que irá, olhe, preste bem atenção, o que irá dizer se há esse desequilíbrio osmótico? Nome muito difícil, gente. Osmorreceptores. Osmorreceptores são os receptores que irão dizer se o líquido está em grande quantidade no meio extracelular ou intracelular. Show? Também temos outro mecanismo aqui, compensatório. Perda de volume. Sanguíneo. Show? Se tiver
perda de volume sanguíneo, olha só o que eu vou fazer aqui. Pressão arterial é igual a débito cardíaco vezes resistência vascular. Vocês viram o que eu escrevi aqui? Pressão arterial é igual a débito cardíaco vezes resistência vascular. Se você está perdendo débito cardíaco, seu corpo vai ter que fazer uma vasoconstrição. Seu corpo vai deixar de liberar líquido de forma que não é necessária. Vai haver essa reabsorção lá nos ductos coletores, certo? Os ductos coletores, eles vão reter líquido. Não vai permitir mais a formação de urina, diurese. Beleza? Então, gente, eu sei que ficou um pouco grande, eu vou fazer algumas edições, mas enfim, tem muito mais informação. Só para vocês terem noção, existem sensores nos átrios, sensores nos barroreceptores que estão presentes nas carótidas, que fazem esse controle da pressão arterial, fazem essa comunicação para a liberação de ADH. Beleza? Também tem lá na aorta, na artéria aorta. Aí a gente teria que fazer uma aula sobre a anatomia e fisiologia do coração. Também nas artérias pulmonares. Então, tem vários lugares do corpo que tem sensores para fazer essa regulação. E o ADH vai atuar no equilíbrio dessa pressão arterial. Tá bom? Então, um beijo, um forte abraço, fique com Deus e até a próxima aula.